bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev e afiliada TV Brasil. Seja muito bem-vindo. Dia 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente e a gente sabe a importância dessa data para todos nós. Então a gente recebe aqui hoje em nossos estúdios os representantes do setor público responsável por esse trabalho aqui em Votuporanga. Eu estou aqui ao meu lado o superintendente da SAEV Ambiental, Gustavo Vilela, e o superintendente adjunto, Luciano Passoni. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, viu? Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. É isso mesmo. A SAEV Ambiental, ela foi criada há 55 anos, né, Gustavo? Apenas no começo para água e esgotos. E depois ela agregou também a área do meio ambiente. Explica para o pessoal de casa como é que foi isso, qual a importância, né, dessa mudança. Bom, a primeira lei federal específica sobre saneamento básico, que trazia as diretrizes nacionais sobre o saneamento, que é de 2007, ela trouxe que saneamento básico, entendendo para o Brasil, é a parte de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Portanto, 2009, né, no governo Júnior Marão, se entendeu, na época, que a SAEV deveria receber essa pauta de resíduos sólidos, né, do lixo, vamos dizer assim. E, por consequência, veio a pasta ambiental, veio junto. Então, foi uma mudança baseada realmente no que ocorria no Brasil, na legislação, e também pensando até na melhoria dos serviços. A SAEV ofereceu uma autonomia maior para essa questão ambiental. Claro que os serviços de coleta e destinação do lixo continuou normalmente, mas deu uma ênfase maior para essa pauta ambiental, e realmente de 2009 em diante até os dias atuais o crescimento e o avanço nessa área aqui em Votuporanga foi muito grande. Legal. Eu queria falar um pouquinho sobre vocês, sobre a experiência que vocês têm e tiveram, né? Vocês são daqui de Votuporanga, mas também já passaram por outros órgãos, por outros municípios, né, Gustavo? Você, inclusive, teve uma experiência recente assim, né? Eu sou de Votuporanga, nascido aqui, família toda daqui, e eu sou geólogo, né? Me formei em geologia em São Paulo, depois trabalhei muito por lá, na iniciativa privada, com uma série de temas aí, e aí tive, entre 2009 e 2016, fiquei no governo Júnior Marão, na SAEV Ambiental, mas focado na área ambiental. Então, eu era o gestor de meio ambiente aqui. Que foi logo que a SAEV absorveu que essa a SAEV área, absorveu. né? Então, eu peguei desde o início a pauta ambiental da SAEV. E depois, com o final do governo Júnior Marão, eu saí para a consultoria, e depois, entre 2019 e 2022, eu fiquei no Ministério do Meio Ambiente em Brasília, como diretor nacional de resíduos sólidos, né? Uma experiência fantástica. Super importante, né? Uma visão geral de tudo. Geral, né? do Brasil como um todo. Foram 2 anos e meio, praticamente, mas assim, muito intensos, apesar da pandemia. Mas, e aí retornei aqui a Votuporanga, já a convite do prefeito Jorge Seba, onde assumi a superintendência adjunta e logo depois a superintendência da SAEV. Muito legal. Luciano também, né, Luciano? Sim. Uma pessoa que percorreu vários municípios, Vários né? municípios. E até fora do Brasil, né, Luciano? Exatamente, vou contar isso para você. Eu ingressei no Executivo Público, na Prefeitura, lá no início do governo Carlos Pignatari. Ali assumi como diretor de uma divisão dentro da Secretaria de Planejamento. Logo na sequência, o secretário à época, meu amigo Gustavo Fava, ele precisou sair para desenvolver um outro trabalho. Eu assumi como secretário e fui até o final do governo Carlão. Dali eu fui convidado para assumir a superintendência do SEMAI, de São José do Rio Preto. Foi aí que eu ingressei na administração pública, né? Ingressei na administração pública, ingressei no saneamento, né? Saí da administração direta, fui para a administração indireta, que a gente chama. A SAEV é uma administração indireta. Fui para o SEMAI, saí do SEMAI em 15, por um acidente que eu sofri. Fui prestar serviços para uma multinacional sueca. Tive um período na Suécia, depois fui para o Equador, por essa mesma empresa, responder pelo saneamento das
3 maiores cidades daquele país. Voltei, assumi a presidência da Companhia de Águas de Guaratinguetá. Fiquei 2 anos lá, é uma estatal, né, um regime estatal. Saí de lá, voltei para a administração direta no município de Ferraz de Vasconcelos, que é a Zona Leste de São Paulo, ali como secretário de Administração e Fazenda, que é uma pasta única. E voltei para Votuporanga para tratar da minha saúde, tive um problema de saúde, e naquele momento ali fui convidado pelo prefeito Jorge Seba para compor com o Gustavo. Nós nos conhecemos desde a infância, né? Fomos amigos de infância e nos conhecemos todo esse tempo. E lá estamos agora, na Saev, junto, de mãos dadas. De mãos dadas. Com certeza a autarquia ganha muito com pessoas como vocês, experientes, né? Que tem todo esse conhecimento, né? E isso é muito importante. E eu queria, dentro disso, perguntar para você, Luciano, você que vivenciou também esses outros municípios e outros países, qual é o benefício de Votuporanga ter uma autarquia municipal e não um serviço privatizado, como a gente sabe que acontece, né, em outros lugares, na tua visão? O que você acha? Os benefícios são muitos. As autarquias, elas foram criadas pela Lei 200, que a gente chama, lá na década de 60, 67 para ser mais preciso, onde o objetivo principal do governo federal, com a criação do modelo autárquico, é desprender da administração direta da prefeitura uma empresa pública que possua autonomia financeira, administrativa e jurídica e que, portanto, tenha mais celeridade na condução daquilo que se propõe, que é tratar a água para abastecer a cidade, tratar os esgotos e lá, a partir da lei dos resíduos sólidos, a parte de resíduos também. Os benefícios, né? Você está lidando com uma empresa do município, que conhece a realidade do município, que consegue compor, dentro da sua matriz tarifária, preços públicos, que a gente chama, que guardam relação com a realidade econômica desse município, né? Obviamente, as empresas públicas, elas almejam lucro, né, que a gente chama serem superavitárias, mas também o cumprimento da sua obrigação e da sua evolução do ponto de vista técnico e econômico. Então, a autarquia, ela possibilita isso, ela possibilita uma maior autonomia. A concessão, ela é vantajosa quando essa autarquia ou esse município não tem capacidade de investimento e é preciso que seja feito num curto espaço de tempo um investimento grande, olhando para valores, né, onde a iniciativa privada tem mais poder de ação quando se refere a investimentos de grande porte em espaço curto de tempo. Então, a vantagem da concessão é somente essa. O modelo autárquico, ele é o melhor modelo, é ele que guarda a relação com a mãe, que a gente chama, que é a prefeitura, né? Que é quem nos cria, com a realidade do município. Então, é vantajosa, a autarquia ela é extremamente vantajosa. Bacana. Bom, o coletivo ele é transmitido aqui para Votuporanga, mas também para diversos municípios da nossa região, né? Então, para quem não sabe, a Saev Ambiental hoje ela é responsável pela água, esgoto e meio ambiente, né, Gustavo? E agora falando especificamente sobre meio ambiente, a gente já vai passar também por água e esgotos, enfim. Mas eu queria que você comentasse o que a gente tem a comemorar nessa área que é tão importante para todos nós. Bom, a gente tem bastante a comemorar, né? Como eu falei, a evolução de 2009, principalmente até o momento, ela é muito grande na pasta ambiental. E eu não excluo muito água e esgoto disso, porque acabam faz parte andando, de tudo, né? acabam andando junto. E aí cito, por exemplo, a represa municipal, que é um foco muito grande do governo atual, do prefeito Jorge Seba, que é a recuperação da represa. A represa é um bem público, um bem de Votuporanga, extremamente querido pela população e importante. Claro, a importância se dá pelo abastecimento de água, né, que ela possibilita. E essa represa, desde a sua criação até hoje, ela sofreu muito questão de degradação, assoreamento, quer dizer, a cidade crescendo, a pressão urbana sobre a represa é muito grande, né?
isso veio principalmente a questão do assoreamento da represa, que diminuiu muito a capacidade de abastecimento desse corpo d'água. O assoreamento, né? Para o leigo, assim, É é isso, aquela terra perfeito. que vai Exatamente. entrando, vai fechando e vai diminuindo a capacidade da represa. A gente fala que é natural, né? Mas sim. Isso mesmo. Com a mata ciliar que envolve a represa, ela foi se perdendo aos poucos, ou ela está, né, e aí a pressão, a ocupação dessas áreas que foram chegando, loteamentos novos, que foram chegando próximos à represa, agora já da outra margem, inclusive, isso vai carreando sedimentos, solo, terra, vamos dizer assim, areia para dentro da represa, né? E isso é até um processo natural, um corpo d'água. Mas não é legal, né? Só que ele, claro, se acelerou pela ocupação urbana. Sim. Então, só para ter um número, acho que é legal a gente falar, ela foi criada, ela tinha lá 900 mil metros cúbicos de capacidade de reservação, que a gente fala de reservar água, né? Hoje, em 2021, foi feito um estudo pela SAEV naquela época, que constatou que esses 900 hoje são 300 mil. Então, 2/3 da capacidade de reservação foram perdidos por esse assoreamento. E, realmente, o prefeito Jorge Seba enxergou isso. Na verdade, as administrações passadas tiveram algumas preocupações importantes, por exemplo, a recuperação de todas as nascentes, isso foi lá 2010, 2011, todas as nascentes acima da represa foram recuperadas, foram 34 na época, né? E isso foi muito importante. E aí agora o prefeito Jorge Seba decidiu, aí junto com a SAEV, realmente atacar o problema do assoreamento. E está em andamento. Está em andamento, ele começou há cerca de um ano atrás com recursos próprios, pois houve a ajuda muito forte do Estado de São Paulo, o departamento da AEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, e ajudou muito e deve continuar ajudando, a gente espera, e o município vai fazer um trabalho, a SAEV à frente, longo, assim, de 3 a 5 anos, é um trabalho, porque a gente quer recuperar, pelo menos aí, a gente chegar a 2/3 da sua capacidade, a 600 mil metros cúbicos. Vocês já perceberam um resultado efetivo até agora? Com certeza, a gente tem um antes e depois, né? Muito interessante, né? Visualmente. O local onde a gente atacou inicialmente, a gente fez um trabalho primeiro, na época seca do ano passado, lá mais próximo à barragem em si, um trabalho mais nas margens. E agora, nesse período todo chuvoso, a gente atacou um pouco mais longe da barragem, no local ali onde os córregos se encontram e formam a represa. Ali, para você ter uma ideia, a lâmina d'água era de 30 centímetros, mais ou menos. Depois do trabalho feito, chegou a 3,5 metros, né? Então, a gente retirou aí mais de 30 mil metros cúbicos de sedimentos. Então, a gente já andou um tanto, aí uns quase 20% a gente já andou nesse caminho. Mas por que disso tudo? A gente quer recuperar a represa, né? A gente quer que a represa volte a ser protagonista no abastecimento de água. Uma água de qualidade, barata de se trabalhar, então a gente quer, os poços estão aí para ajudar, mas a gente quer voltar esse protagonismo da represa e também todo, né, um projeto ali de um parque em volta, que isso aí, né, é um projeto aí do prefeito que a gente deve tocar também. Se Deus quiser, Votuporanga vai ter mais uma área aí de lazer e contemplação. Queria te perguntar sobre isso. Qual é a previsão desse parque? Esse parque, ele é um pouco mais difícil, assim, mas para ir na verdade, já há algumas, o prefeito já está buscando recursos, né? O recurso, imagina, ele é aos moldes do Parque da Cultura, mas bem maior, né? Porque englobaria também o Horto Florestal, Sim, né? Exatamente. O Horto é uma peça importante nesse projeto. É um projeto de mais de 20 milhões de reais, né? E maravilhoso, assim, né? Então, e ele é importante porque ele ajuda a preservar a represa. Falar, mas aí não vai ser perigoso, porque inclusive, né, a represa não pode nem pescar, nadar, depois acho que a gente deve falar nisso, né? Mas
mas ele acaba protegendo, porque ali o Como uso... contemplação também, né? O uso ali, ciclovias, pista de caminhada, equipamentos, isso é ótimo, né? Isso ajuda. A própria população se vê na obrigação ali moral de preservar aquilo, né? Então, certeza. a represa talvez seja um dos principais projetos da administração atual. E um patrimônio muito rico e valioso para a gente, Exatamente. né? Gustavo, eu queria que você falasse sobre essa questão do que é proibido lá na represa, né? Que a gente sabe que muitos utilizam para nadar e pescar, e é proibido, né? É proibido, sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi proibido. É que tem uma lei um pouco mais nova, de 2020, que repaginou essa lei, pôs uma multa aí um pouco mais pesada, né? Com cerca de R$ 1.200. Mas, assim, o que a gente gostaria que a população entendesse é que ali é uma represa para abastecimento para a população, abastecimento de água. Então, a gente sabe que a pesca, a utilização indevida pode trazer problemas para a represa, né? Lixo, eventualmente, a gente sabe, todo ano a gente enfrenta incêndios nas margens da represa, queimadas. Então, a gente quer evitar tudo isso, né? Está sendo feito também um trabalho muito grande agora de limpeza dessas margens, porque essas queimadas sucessivas foram deixando restos ali, né? Árvores mortas e tudo. Então, foi feito e está sendo feita nesse momento uma limpeza muito grande ali, com a ajuda da SAEV, Prefeitura, Polícia Ambiental, CETESB, todos envolvidos, para realmente a gente evitar isso e depois fazer essa revegetação. Então, assim, é proibido pescar, é proibido nadar e usos semelhantes, assim, né? Por quê? Para preservar. Ali é um local que vai abastecer a população. Então, evitar resíduo, lixo, eventualmente o trato ali do peixe, pode trazer uma perda de oxigenação ali da água e crescer ali uma alga, alguma coisa assim. Então, a gente evita. Claro que tem pessoas que usam de uma maneira mais consciente, outras não, mas de qualquer maneira é proibido. Nós estamos fazendo uma campanha forte nisso agora, com a ajuda da Polícia Ambiental, que tem atividade delegada junto à SAEV. Por enquanto a gente está fazendo uma parte educativa a todos, inclusive lá a Polícia Ambiental está indo na represa, abordando os pescadores, entregando e explicando o porquê realmente dessa proibição. Então a gente espera que a população entenda isso, mas depois de toda essa campanha a gente realmente vai fazer uma fiscalização um pouco mais intensa e se precisar fazer alguma multa a gente vai fazer, porque ali realmente é proibido. A população busca muito opções de lazer em Votuporanga, né, Gustavo? E a gente tem o Horto Florestal, como nós falamos. Qual é a atual situação hoje do Horto? Como é que está esse atendimento ao público? Sim, o Horto também é outro patrimônio nosso, né? Ele inicialmente, a gente lembra aí que ele era só eucalipto. Não sei se todos lembram aqui, os da minha idade devem lembrar. Eu e o Luciano lembramos. Era, né, só eucalipto. Gostoso de ir lá, fazia churrasco e tudo mais. Aí, acho que no governo Carlão, esses eucaliptos foram retirados, não 100%, mas praticamente 100%. Foi plantado só árvores nativas. E hoje você vai no horto, a parte verde é maravilhosa do horto, né? Ela tem uma diversidade e trouxe muita fauna, então é um local também muito importante na questão ambiental. O horto é aberto para a população, né? Nos dias de semana ele está aberto. Eventuais fins de semana ou feriado, pode-se falar com a SAEV e a gente combina ali e dá para também grupos. Por exemplo, agora no dia 8, no feriado, vai lá a igreja lá, uma igreja vai utilizar, vai fazer atividades, piquenique. A gente deu uma melhoria na parte de banheiros lá, acabou até agora, uma reforma muito grande. Então a gente vai melhorando o horto na parte estrutural. A parte verde está bem preservada, maravilhosa. E a gente quer realmente, o prefeito Jorge Seba já determinou aí para a gente melhorar aí as condições de estrutura do horto para também poder abrir de uma maneira mais, como é o bosque, que a gente deve comentar aí, mas uma maneira maior para a população aproveitar mais, né? Mas o horto está lá, ele pode ser utilizado, ele é aberto, é um local muito gostoso também de passear e
e de curtir ali com a família ou com grupos de escolas. Vão sempre escolas de Votuporanga e região. Fazer sempre a gente atividades, recebe, né? a SAEV Muito legal. recebe, faz lá umas explicações, né, da parte natural. Então, Perfeito. o horto está lá para quem quiser aproveitar. A gente vai deixar aqui os contatos da SAEV Ambiental para vocês aí de casa se interessarem em agendar essas visitas. A SAEV está à disposição, então, para vocês. Luciano, agora falando então um pouco mais sobre o abastecimento de água em Votuporanga, eu queria que você fizesse um panorama para a gente. Qual a atual situação hoje de Votuporanga? Estamos aí no meio do ano, né? Daqui a pouco um período de seca, já estamos vivendo, né, um período de seca. Como é que a gente está nesse sentido esse ano? Vamos lá. O município ele é abastecido por dois modais que a gente chama, né? É a represa, que é a nossa principal fonte de abastecimento, e outros 4 poços profundos, né? O Zona Norte, Zona Sul, que é o primeiro poço, o Oeste e o Sudeste. Todos aquífero Guarani. Todos aquífero Guarani. Desses 4 poços, nós temos 3 deles interligados à ETA, que é esse sistema que tem aqui do lado da TV, né? No centro. Sim. Ele é o principal sistema de distribuição, é com ele que a gente controla a produção. É ligado à represa também? É ligado à represa. Então, na represa a gente capta a água bruta, que nós chamamos, né? Tá. Essa água é trazida aqui para a ETA, ela se somatiza à água produzida nos poços e distribuída para a cidade. Nesse momento, nós estamos em fase de licitação, abrimos a primeira fase de envelopes das propostas para a interligação do Poço Oeste, que fica ali na região do Monte Verde, do Pacaembu, Tá. que será o 4º sistema interligado à ETA, que vai nos possibilitar ter uma modularidade na distribuição de água, produção e distribuição. Nós temos um cenário confortável, né? Esse ano foi um ano de bastante chuva, então não teremos problemas de abastecimento, a não ser que haja o que nós chamamos no mundo jurídico de algum fato superveniente, né? Alguma coisa que possa contaminar a água da represa, que impeça a sua extração por algum período, ou algum problema em algum dos poços. Nós estamos falando de geologia e de equipamentos de porte pesado, e que por mais que nós demos as manutenções preventivas e preditivas, nós podemos ter, sim, alguma quebra. Isso Mas o que tem é suficiente. O que então. tem é suficiente hoje, né? Legal. Então, E o legal dessa interligação, né, Luciana, é que se um bairro falta, você consegue suprir com outro, é exatamente, isso? né? Hoje, quando há necessidade de se dar uma manutenção num poço, nós conseguiremos pará-lo sem comprometer o abastecimento daquele setor do qual ele fornece água. Tá. Então, dá uma modularidade. A recuperação, esse processo de recuperação da represa, que como o Gustavo falou, ele é extenso, né? Trabalhos aí entre 3 e 5 anos, mas esse que já se iniciou, ele já dá um resultado, ele já amplia a capacidade de reservação, né? Então, nós teremos um período de abastecimento, no meu ponto de vista, confortável. E como é que está essa questão da rede de Votuporanga, né? Uma cidade aí com mais de 80 anos e tal. E a gente sabe que uma hora ou outra acaba faltando água em alguns casos. Quais são os motivos dessas faltas de água? Olha, Fabiola, nós vivemos num cenário bastante confortável. Para mim, que consegui andar o país todo no saneamento, conhecer outros estados, outros cenários, nós temos estados, Espírito Santo, parte de Norte e Nordeste, tem municípios que abastecem 2 dias por semana. Nós temos abastecimentos ininterruptos. Todo dia tem água na casa de toda a população. Nós temos rompimentos de rede, porque a gente trabalha com pressão, que nós chamamos de pressão manométrica, que é necessário para que a água se caminhe pela tubulação e chegue na casa do cidadão, do nosso consumidor. Quando há o rompimento, ele ocorre por vários motivos. Agora, no período da seca, é um período que aumenta o número de rompimentos, porque a gente tem uma acomodação do solo, quando ele vai perdendo a umidade, ele se acomoda a rompimentos. Então, a SAEV ela é antenada com relação a isso. A nossa operação ela é rápida. Nós conseguimos reparar essa ruptura com celeridade. O processo de troca ele já está acontecendo,
um trabalho que só tem início, não tem fim. Nesse momento a gente está construindo uma nova interligação entre o Poço Zona Norte, que fica no bairro do Poço Bom, com a ETA. É uma adutora aí já antiga, com desgaste natural. Nós estamos na fase final da construção de uma nova adutora. E essa EVE ela vai priorizando, mediante a necessidade e os estudos que ela promove, quais são os outros sistemas que vão ser substituídos. E a qualidade dessa água, Luciano, ela é a mesma para toda a cidade? Sim, a nossa água ela é de excelente qualidade, né? Nós temos distribuídas pelo município todo, o que a gente chama de tecido urbano, pontos de coleta de qualidade. Essa coleta é feita na casa do cidadão. Como se fosse uma fiscalizaçãozinha ali, uma fiscalização, monitoria. exatamente. Então a gente tem distribuição de pontos em toda a cidade, onde nós coletamos a água que chega na casa do cidadão, por intermédio da torneira que ele tem ali no seu registro, na sua chegada, para que seja feita a análise e seja controlada essa qualidade. Nós não temos nenhum setor da cidade do qual a água não atenda à norma de potabilidade, a portaria de potabilidade, que a gente chama de 888, que é o número dela. Então a nossa água ela é de excelente qualidade, excelente. Muito bom, Luciano. Realmente, Votuporanga é uma cidade bem favorecida nesse sentido. Agora, Gustavo, eu queria falar sobre os ecotudos, né? Que é um outro projeto muito legal que a gente tem aqui, diferenciado, né? E que, inclusive, outros municípios estão copiando Votuporanga. Como é que está hoje esse serviço? Ele está em vários locais da cidade? Como é que está? O Ecotudo até é um orgulho, né? É um projeto realmente criado em 2010. Então, estamos aí no 13º ano do projeto. Projeto que a população entende, sabe usar, e o Ecotudo, ele é um grande ponto de entrega voluntária de resíduos domiciliares, das casas das pessoas. Importante ressaltar isso. Das casas, não das empresas, não das né? empresas, das indústrias. Eventualmente, algum resíduo que sirva para reciclagem, da Cooper 20, uma coisa assim, pode-se entrar em contato com a SAEV. Mas, a rigor, a gente recebe das casas, né? Alguns exemplos para a gente, Gustavo. Bom, são todos, né? Mas vamos lá. Claro que já temos a coleta regular do lixo, a coleta seletiva dos recicláveis. Mas, geralmente, o que o Ecotudo recebe muito? Entulhos de construção, recebe bastante. Esse é o único que é controlado, vamos dizer, que a gente recebe até 1 metro cúbico por pessoa, ali por munícipe. Né, por várias questões ali a gente tem esse recebimento, porque também tem empresas especializadas para coleta de grandes quantidades. Mas o que mais? Móveis velhos, colchão, resíduos especiais que a gente fala como remédios vencidos, e a gente pode receber das casas, sempre frisando, né? Resíduos eletroeletrônicos, que é uma tipologia que está crescendo demais. Qualquer tipo de resíduo reciclável que tem lá na sua casa, você fez uma festa e tal, a gente recebe madeira, metais, vidro, sabe? Então, toda a gama aí de resíduos é possível. Animais mortos, né, que ali da sua casa também não podemos receber de clínicas, nem hospitais. Então, a gente tem esse recebimento, né? O início, o Ecotudo era 24 horas, mas depois, com o andar do projeto, a gente viu que não necessitaria tudo isso. Então, hoje, as 3 unidades do Ecotudo, que funcionam lá, o inicial, que é lá na Zona Sul, ali, naquela algodoeira antiga ali, né, próximo ao Matarazzo. A Zona Norte, que é no Poço Bom, no 1º Distrito Industrial. E na Zona Oeste, que é ali no comecinho da estrada para Valentim. São as 3 unidades do Ecotudo, as 3 funcionam do mesmo modo, todos os dias, sábado, domingo, feriado, nunca fecha, e abre das 7 da manhã às 7 da noite. Então, é o padrão de recebimento. E estamos aí em estudo para ter um Ecotudo na parte leste da cidade, que é onde falta hoje, né? Vamos dizer, eles utilizam os outros, então a gente está estudando aí a abertura de mais um ponto desse. E o Ecotudo, ele já coletou até hoje, Fabiola, cerca de 80 mil toneladas de resíduos. O que é isso, né, para enxergar? Mais ou menos
quase 3 anos da coleta de lixo regular aí que a gente tem, o caminhão de lixo. Né? Então, nós temos uma média anual de 6 mil toneladas coletadas. Né? Então, E o mais importante desse projeto, a gente recebe, mas a gente destina corretamente esse resíduo. Né? Sempre privilegiando a reciclagem, o reuso daquele resíduo. E, por fim, se não dá para fazer nada, vai para o aterro sanitário, vai para o aterro de resíduos inertes, né, que é o entulho. Então, mas a reciclagem e a reutilização é o que move a gente ali dentro do Ecotudo. Um dos motivos da gente ter criado, né, o Ecotudo foi evitar aquele descarte ilegal em estradas, né, Gustavo? Como é que está isso hoje? Quando o primeiro e depois o segundo Ecotudo, principalmente, caiu demais. A gente tinha cerca de 130 pontos de descarte irregular no município. Na zona de rural, Votuporanga, né? Zona rural. Hoje ainda existem, sim, mas são cerca de 10 pontos ali, e tendendo a diminuir, porque a gente está fiscalizando também. Então, a opção do Ecotudo, né, diminuiu muito esse descarte irregular. E é uma coisa de saúde pública, que né? é considerado crime, inclusive, crime, com multa prevista, com multa né? pesadíssima, né? Sim. A multa é mais de R$7.000 para quem descarta pegado ali, sabendo que a Polícia Ambiental também faz essa fiscalização junto com a SAEV, com a Prefeitura, através da atividade delegada. Então, realmente, quer dizer, um projeto como esse, como Ecotudo, reflete diretamente na saúde pública, né, na qualidade de vida da população. Com e certeza. dá essa opção à E não se população. justifica, né? Você Não. levar um sofá velho, uma televisão velha para o meio de uma estrada, sendo que você tem um Ecotudo Isso ali, volta né? para você mesmo. Né? Com certeza. Contrário. Aí tem dengue, né? Tem tanta Tudo outras que você coisas, imaginar, né? contaminação, Do solo, dengue, isso. traz vetores, traz escorpião, barata, rato. Então, assim, gente, não pode, né? Com certeza. Gustavo, outro serviço que a SAEV gerencia também é a varrição de ruas. É um trabalho que é prestado hoje em toda a cidade? Toda cidade, ela tem a frequência diferente, às vezes no bairro, no centro, mas talvez a maioria das cidades não varre a cidade toda, mas Votuporanga varre 100%, e é um trabalho realmente ali intenso, né, que os moradores ajudam muito também, mas a gente tem esse trabalho de varrição em toda a cidade. Um projeto interessante que a SAEV tem trabalhado agora é o Óleo do Bem. Inclusive, a TV Unifev tem divulgado essa campanha também. O que consiste esse projeto? Bom, Votuporanga tem já um programa muito grande de recolhimento de óleo de cozinha usado, que é o Olho no Óleo, né? É lá antigo também, desde 2009 para cá, 2010, e que vem recolhendo óleo, né, sempre. E agora, no ano passado, para esse ano, a gente repaginou, deu um boom aí, criando o Óleo do Bem, juntamente aí com parceiros, né? E o Óleo do Bem, o objetivo é dentro das escolas, todas as escolas, são cerca de 30 pontos, dentre escolas municipais, escolas estaduais, algumas escolas particulares e entidade lá que é o Lar Celina, são pontos de entrega de óleo, de recebimento de óleo de cozinha, qualquer um pode levar. Os alunos fazem uma espécie de uma competição ali, né? E é uma competição saudável, né? Que a escola que melhor, ou o local que mais coletar, vai receber ali um dia do bem, vai ter brincadeiras todo dia, premiações para o aluno mais engajado, para o professor mais engajado. Então, a cada litro de óleo você recebe uma barra de sabão. Então, para a gente rodar isso mesmo, e a importância disso, qual é? Para a SAEV a importância é muito grande, porque esse óleo, já despejado ali de maneira errada, na pia, na privada, ele entope ali a tubulação da própria casa, ou da SAEV ali, e ela chegando no tratamento de esgoto, esse óleo atrapalha o tratamento de esgoto, ele forma uma película em cima da lagoa ali que acaba prejudicando. Então, assim, e esse óleo, depois ele é reciclado aí pelos parceiros, pelas empresas parceiras, virando biodiesel. Então, realmente a importância desse projeto é bastante grande aí para todo o tratamento de água, esgoto e o meio ambiente de Votuporanga. Todo mundo ganha, né? Todo mundo.
Gustavo, eu queria falar um pouquinho sobre o Bosque da Vale do Sol, né, que a gente chama assim. E é um espaço muito bonito, né, de interação com as pessoas, integração, né, com as famílias também. E como é que está hoje esse espaço? Está aberto para a população? Tem alguma novidade lá que eu estou sabendo? Conta pra gente. Bom, o bosque é o único fragmento de Mata Atlântica urbano que tem em Votuporanga, né? Então, ali tem um fragmento nativo da Mata Atlântica e é realmente aberto todos os dias também. Inclusive finais de semana Finais e de feriados. semana, feriados, sempre aberto. A população deve usar, lá tem uma trilha suspensa, uma delícia de andar. O clima lá dentro é diferente, né, da cidade. É realmente um espaço de lazer, contemplação e de natureza muito grande, né? O bosque ele tem uma estrutura muito legal para receber, por exemplo, escolas e grupos. E realmente para esse ano a gente tem uma novidade assim, não vou poder contar detalhes aqui, mas que vai fazer aquele espaço ainda mais especial, né? E eu tenho certeza, e a Unifev é uma das parceiras aí, né, nesse projeto. Em breve a população vai saber, a gente espera que até agosto a gente tenha isso pronto, que vai ser uma coisa bem diferenciada, preservando, né, lógico, a parte mais importante que é a parte natural, mas com grandes novidades aí. Ficaremos de olho, então, viu? Agora, falando um pouquinho sobre os próximos investimentos nessa área. A gente sabe, estamos aí faltando 1 ano e meio para o fim da gestão do Jorge Seba, e eu gostaria que vocês falassem o que podemos esperar desse próximo ano e meio. Pode ser eu? Claro. Pode. Bom, os investimentos, o principal foco da SAEV é a água, né? É o nosso principal produto, até porque se não chegar a água na casa do cidadão, eu não tenho esgoto para tratar. Então, os investimentos guardam relação com substituição de rede, troca de algumas redes antigas que têm rompimento frequente, a exemplo da nossa próxima obra a ser iniciada, que é a substituição da rede da rua Itacolomi. Hoje teremos uma reunião com a empresa vencedora do processo licitatório, com a Secretaria de Trânsito, para definir como vai ser a logística dessa obra, né, para que impacte o menos possível na vida do cidadão. É uma via de muito movimento, né, É uma Luciano? via de muito movimento, que intercala pontos importantes da cidade, investimentos na nossa própria estação de tratamento de esgoto, investimentos em programas de eficiência energética. Hoje, o nosso principal custeio é a energia, né? Então, a melhoria de motores e bombas, modernizando esses equipamentos para que a nossa conta de energia fique mais barata. Temos investimentos em frota, equipamentos de grande porte que são utilizados no dia a dia da nossa operação, né? A gente vai ter aí na semana que vem a entrega de um novo equipamento que vai dar mais celeridade, mais modularidade no nosso trabalho. Investimento em frota. Quer dizer, hoje a autarquia ela tá bastante célere, vamos dizer assim, nas suas necessidades para atender a população da melhor maneira. Eu complemento né, o que o Luciano falou, a continuidade dos investimentos da recuperação da represa, do desassoreamento, construção de um novo extravasor na represa também, né, que a gente sabe com chuvas muito intensas, às vezes a água passa por cima da represa, a gente não quer que isso aconteça mais. Investimentos na parte de resíduos sólidos também. Votuporanga faz parte de um consórcio de municípios, são 15 municípios, os CIDAs, e que está recebendo fortes investimentos na área de resíduos. Uma usina de triagem mecanizada já está aí sendo licenciada e vai ser licitada pelo consórcio, então isso vai trazer também para esse lixo coletado aí nas ruas, uma segregação de resíduos aí muito importante, e também a questão de resíduos à construção civil. Votuporanga, junto com esse consórcio, já recebeu um equipamento móvel de trituração e reciclagem de entulho, que vai começar a atuar nos próximos meses aí em Votuporanga e as outras 14 cidades. Então, são investimentos importantes aí que já estão acontecendo.
Perfeito, Gustavo. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje no Coletiva. O nosso tema foi SAEV ambiental, água, esgotos e meio ambiente, essas 3 áreas tão importantes para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, viu? Nós que agradecemos. Que agradeço. Obrigada a vocês aí de casa, então, pela audiência, pelo carinho. A programação da TV Unifev continua e a gente volta na próxima semana com mais Coletiva para você. Até lá!